Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Histórias Diversas, o nosso podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio, a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, convidados especialíssimos. Já apresento a nossa convidada de hoje, tá? Antes de apresentá-la, queria convidar todo mundo aí, não deixe de assinar o sininho aí, para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é escritora e ensaísta, publicou mais de 20 livros, né? Alguns deles, como O Exu em Nova York, que saiu pela Palas em 2018, O Mar de Manu, que saiu pela Autêntica em 2021. Vamos falar de relações raciais, crônicas para debater o antirracismo, que saiu pela Autêntica em 24, que foi finalista do Jabuti Acadêmico e também do Jabuti em 2025. E Só Batem Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, que saiu pela Record o ano passado, 2025. Integrou já o júri de várias premiações literárias, como Jabuti, Prêmio São Paulo, Sesc. Seus textos já foram traduzidos para alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. É cronista do jornal Rascunho e agora em 2026 acabou de publicar, na verdade, pela Relicário, Quando Borboletas Furiosas se Tornam Mulheres Negras. Esse livro maravilhoso aqui, acabei de mostrar para ela, o quanto que eu já marquei um monte de coisa ali que achei muito interessante, os pontos que ela traz, muita coragem também. A gente vai falar bastante dele aqui no nosso papo, tá bom? Muito bem-vinda aqui ao História Diversa, Cidinha da Silva. Uma alegria. Obrigado, querida. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Cidinha, até antes da gente entrar nos pontos mais específicos do livro e tudo, quando começa a sua história com a palavra, com a literatura, com a oratória? Acho que quando eu aprendi a ler, né? Que ler passou a ser algo tão divertido quanto qualquer outra brincadeira que eu fizesse. Né? Então, desde 6 anos, que foi quando eu fui alfabetizada, o interesse pela palavra aconteceu, né? E pela literatura, em especial, no final daquilo que se chamava primário, né, do ensino primário, há muitos anos, as 4 primeiras séries, no início do ensino fundamental 2, hoje é fundamental 2, né? Eu conheci os cronistas mineiros, né, numa série chamada Para Gostar de Ler, da editora Ática, que a gente encontra ainda nas bibliotecas, salas de leitura das escolas públicas pelo Brasil inteiro. Eu descobri ali Drummond, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, em crônicas que eram selecionadas para aquele público mirim, né? Para desenvolver o gosto pela leitura. Então, eram textos daquelas pessoas adultas, aqueles escritores maduros, consolidados, que podiam dialogar com gente que estava iniciando, né? Nessa época você tinha quantos anos? Tinha 10. Acessando tudo UOL. Tinha 10. Interessantíssimo. Então, eu fui uma pessoa fisgada por essas crônicas. O objetivo da coleção, né, se efetivou em mim. E eu passei a buscar livros, né, desses autores. Eu sempre digo que eu conheci o Drummond cronista antes de conhecer o Drummond poeta, né? O poeta já foi um pouquinho mais à frente, né? E essas histórias me despertaram o interesse também de escrever as minhas próprias histórias. Eu ia te perguntar isso, como foi daí para o caminho da escrita? Aí você começa a escrever já nessa época ou um pouco mais tarde? Eu começo a escrever nas redações escolares, a testar isso. Eu sempre fazia uma coisa que acabava se destacando assim entre os colegas, porque eu lia muito. E aí eu tendia, acho que uma estratégia boa, né, para a gente ampliar vocabulário é você aplicar as palavras novas que você vai conhecendo, né? E eu fazia isso nas redações, que eram constituir o campo de teste, né, que eu tinha. Para esses exercícios de linguagem, de construção de linguagem, que começaram ali. Perfeito. E depois de publicar mais de 20 livros, o que mais você aprendeu nessa trajetória?
Olha, acho que duas coisas. Uma, a desenvolver uma técnica de escrita, né? Uma técnica de escrita e uma consciência do meu processo de criação, que é um processo. Tem gente que começa com um livro monumental. Não é o meu caso. Eu tenho muita consciência do quanto eu fui aprendendo ao longo das publicações, né? E nesse aprendizado eu venho burilando a minha técnica de escrita. Isso é uma coisa. Outra outro grande aprendizado é o aprendizado de me movimentar no mercado editorial, né, que é um tema muito caro para mim, essa movimentação, esses trânsitos, até porque eu considero que a minha literatura é uma literatura de trânsitos, então eu preciso me movimentar bem nesse cenário, nesse ecossistema que é o mercado editorial, e isso também é um grande aprendizado contínuo, não é? A cada livro, a relação com cada editora, a gente vai aprendendo coisas diferentes que vão se somando e constituindo um repertório para me relacionar, né, com as diferentes dimensões do mercado editorial. Não, e é legal porque assim, tem alguns autores que ficam muito mais, tem contratos mais fixos com uma editora ou outra, né? Por mais que, mesmo tendo publicado muitos livros, né? E no seu caso a gente está vendo aqui na mesa, você está falando de várias editoras, eu estou vendo, dei uma olhada aqui e realmente assim, você trafegou já em muitas editoras, então é legal também o que se aprende também, não só numa via única, num único lugar, mas também todo esse todo, né, que eu quero dizer. Sim, acho que hoje, Custódio, muita gente está fazendo esse movimento. Eu vejo escritoras... menos no mesmo lugar, né? Vejo escritoras e escritores que estão que já vinham publicando em editoras muito grandes e aí migram, tem um trabalho ou outro que vai para uma editora de médio porte, para uma editora de pequeno porte. Isso tem muito a ver também com as estratégias de constituição de acervo, né, na perspectiva das políticas públicas, que a gente vai entendendo como é que funciona. Então, se você está distribuída num número maior de editoras, você tem mais possibilidades também de participar dessas políticas públicas de formação de acervo. Perfeito. Cidinha, e depois de publicar mais de 20 livros, como é o trabalho com editor? É mais fácil trabalhar com editoras mulheres? E eu queria te perguntar, editoras mulheres negras, assim, se temos no mercado, se existe essa abertura. Eu queria ouvir um pouquinho de você também. Temos muitas, editoras muito significativas aí publicando, editoras negras, né? Publicando poesia, publicando livros para crianças, publicando ensaios, romances. São várias, né, editoras. Me lembro aqui da Aziza, da Oralituras, perfeito, da Me Pariu Revolução. Essas três são de São Paulo. Tem uma em Belo Horizonte também, como Venas Abertas, né, em Belo Horizonte, e tem em Salvador, tem muitos lugares, né, do país. Então, isso para responder essa última parte da questão, né? Com relação ao trabalho com editoras e editores, é sempre mais tranquilo de trabalhar com bons editores. Perfeito. Gente que pega o texto da gente, né, e ao ler e fazer sugestões, ajuda a melhorar o texto. Perfeito. Essa é a melhor, né? Essa é a melhor Perfeito. edição que tem. Perfeito. Né? Tem gente que lê o texto muito preocupado com questões políticas da editora ou da indústria, né? Exato, né? De posicionamento da editora e tal, e outras coisas. Tem gente que é careta,
com a língua portuguesa, né? Tem gente, então é sempre mais confortável também trabalhar com gente que, à medida que você vai trabalhando, você vê, poxa, essa pessoa sabe mais de língua portuguesa do que eu. Isso é ótimo, né? Porque a pessoa ajuda a melhorar o texto, né? Aquela pessoa que edita e que tem muita informação do mundo. Então você não precisa ficar ensinando coisas para ela, porque às vezes não são coisas que estão na sua cabeça, que você colocou no papel e que aquela editora ou editor não conhece. Não, são coisas de determinados universos que, se ela tivesse uma visão de mundo mais ampliada, ela conheceria. Mas como a visão dela é restrita, ela não conhece. Então, esse editor ou essa editora que tem um campo de visão ampliado, isso interessa demais, isso melhora o livro, né? Perfeito. E isso, você trabalha muito, escreve muito, né? E com relação ao tempo de leitura, você é aquela escritora que lê bastante, que tem uma disciplina com a leitura. Como que você está organizando isso na sua vida hoje? Infelizmente não, Custódio. Infelizmente não. Adoraria, né? Eu gostaria de te dar uma resposta diferente, mas eu leio muito menos do que eu gostaria, né? Isso que você disse é correto. Eu trabalho muito mesmo, trabalho inclusive para financiar o meu tempo de escrita. Sim, total. Né? Fazendo outras coisas, como eu não vivo de direitos autorais, né? Tem uma série de coisas do entorno da literatura que a gente faz e que geram coisas que geram recursos, né, financeiros, que são palestras, oficinas, cursos, né? Mas tem outros trabalhos que a gente faz que não estão... Avaliar obras, né? Criticar, né? Trabalho crítico de uma obra, né? Sim, né? Às vezes para textos também, né? Que a gente escreve e tal. Orelhas de livros, né? Orelhas, quartas capas, prefácio, para textos de um modo geral. Sim. Mas isso até está no campo literário mesmo, né? Faz parte do ofício. Mas tem outras coisas que a gente precisa fazer, por exemplo, dar aula fora do ecossistema, né? Que é o que toma muito tempo, etc. E que paga as contas. Sim. No final do mês. Sim, perfeito. Dos livros que você leu aí nos últimos tempos, se você tivesse que premiar um deles, que livro que você premiaria? Eu gostei muitíssimo do Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, né? Gostei muito, muito mesmo. É o mais recente, assim, que está na minha cabeça. Perfeito. Para mim, foi um dos melhores livros de 2025. Legal. E com relação aos prêmios, Cidinha, a gente vê, na hora que estava falando aqui da sua bio, primeiro que a sua obra já circulou, né, finalistas e tudo dos grandes prêmios, maiores prêmios da indústria, e você também foi júri já dos grandes prêmios, né? Me conta assim, como que essa experiência, se você tivesse uma caneta para mudar alguma coisa nesses grandes prêmios, o que você mudaria? Criaria uma cadeira, criaria uma categoria diferente? Eu continuaria diversificando o júri. Tá, perfeito. Porque é o que garante a pluralidade da premiação. Exato, né? Perfeito. Então, continuaria investindo nisso, na diversificação do júri. Cada vez mais pessoas preparadas, né? E que sejam de setores diversos do ecossistema literário. Né? Pessoas do campo da edição, da imprensa literária, né? Escritoras, escritores de diversos matizes, diversas filiações políticas, todas progressistas, lógico. Né? A gente não incentiva o convite a gente reacionária para avaliar arte, não é isso? Para avaliar arte. Então, sempre gente progressista, mas acho que é, inclusive, um caminho
para ampliação do que se chama cânone literário, né? Se você tem em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, gente como Toni Morrison, Alice Walker, Audre Lorde, que fazem parte do cânone literário estadunidense, isso ocorreu porque houve pessoas diversas, não aquelas estritamente do status quo, né, garantidoras disso, que valorizaram o trabalho delas há décadas atrás, né, e trouxeram, há décadas já é atrás, né, e trouxeram esses livros, essas publicações, esses enfoques para a leitura nas escolas, nas universidades, não é? Em diferentes formatos de publicação, tanto aquelas de mais baratas como aquelas mais caras e tal. Mas isso tudo é para que o cânone seja diversificado, é preciso que quem define o cânone seja plural também. Exato. Né? Até porque senão não chega nesse lugar, né? Ou vai chegar no lugar, vai chegar no lugar comum, se as pessoas não tiverem essa pluralidade. Às vezes no lugar da condescendência, né? Ou daquela exceção que justifica a regra. Sim. Né? Para que a gente tenha um espectro ampliado, é preciso que a constituição de quem avalia, dos grupos que avaliam, que essa constituição seja plural. Perfeito. E desses escritores novos, eu imagino que chega muita coisa para você, né? Ou pelas oficinas, ou até pelos próprios prêmios, né? As categorias de estreia e tudo, né? De primeiro trabalho e tudo. Queria saber de você, dessas pessoas, desses novos autores, o que você mais tem aprendido com esses novos autores, e se você tivesse que destacar um nome ou dois para a gente prestar mais atenção, quem você destacaria? Bom, vou começar pelos destaques. Boa. Antes disso, eu cumpre dizer, né, que pessoas que correm nas raias de fora do ecossistema literário, elas demoram mais, né? Às vezes elas são consideradas pessoas estreantes. Você pega duas pessoas premiadas, por exemplo, duas escritoras negras que ganharam o Prêmio São Paulo recentemente, como a Eliane Marques, que ganhou o prêmio de estreia, né? Isso. E a Luciane Aparecida, que ganhou o prêmio já dos romances de escritores consolidados e tal. As duas já têm um número de livros publicados muito significativo, antes delas aparecerem com o Mata Doce e com o Louças de Família. Louças de Família, respectivamente. Exato. Não é? Outro exemplo é a Lília Guerra, né? Escritora daqui de São Paulo, sim, que ainda não foi finalista, né, de um desses prêmios, inclusive do São Paulo de estreia, esse que a Eliane ganhou. A Lília foi finalista. A Lília já tinha 7 ou 8 livros, incluindo 4 romances, 4 ou 5 romances, antes de publicar O Céu para os Bastardos. Não é isso? Então, a gente demora mais. E um desses nomes de gente que demora mais, que já tem um número de livros aí muito significativo, ela tem em torno de 19 livros, porque ela trabalha também com tradução, né? Incluindo os livros que ela traduz. Já traduziu Johnny Brand no Brasil, traduziu também Audre Lorde. É a poeta Tatiana Nascimento. Ótimo. Né? Uma poeta de Brasília, que atualmente vive aqui em São Paulo, que você devia convidar em algum momento. Já está feito o convite aqui, Tatiana, convidadíssima. Para o seu programa, eu te passo os contatos dela, que Perfeito. A gente é amiga também. Quero muito. Como essas outras pessoas que eu mencionei, a gente também é amiga, ainda bem. E uma outra pessoa, essa, sim, desconhecida, né? Mas tem livros de poemas e de prosa, e ela consegue uma coisa fantástica, que é escrever as duas coisas muito bem, né? É uma menina chamada Zaine Lima, daqui de São Paulo. Tem um livro dela
pela Patuá, que é um livro de prosa, e tem outros livros que eu não vou me lembrar, as editoras, mas ela tem um livro de prosa que eu gosto muito, que é a publicação da Patuá. Só pela Patuá. Zaine Lima, Zaine anotado Lima. aqui, também não conheço, vou procurar o trabalho dela. Zaine com 2 N's. Com 2 N's, perfeito. Cidinha, você falou bastante aí, você citou 2 poetas aí, né, nessas referências. Você é uma grande leitora de poesia? Eu fui, já assim, fui mais, na minha base eu li muito poesia, acho poesia algo muito importante para quem quer escrever. Poesia melhora a escrita de todo mundo. Perfeito. E quem são suas referências aí de maiores poetas? Olha, assim? eu li muito. A gente estava falando nisso antes de começar, da própria Conceição, que tem um livro lindo de poesia, né? Sim, o Poemas da Recordação, né? Que a gente estava citando aqui. Mas conhecer a Adélia Prado foi um alumbramento para mim. O que ela me apresentou na poesia foi muito diferente, né, do que eu conhecia até então, que era Cecília Meirelles, né? Mesmo Drummond, né, que era outro autor que eu li muito na adolescência, né? Mas a Adélia me apresentou um mundo muito diferente, a forma como ela tratava de questões que até hoje, né, são minimizadas pelos críticos, como questões do mundo doméstico, né? Das como relações. Ela fazia poesia de uma pessoa, de uma mulher que está limpando um peixe que o marido traz, né, da pescaria, e que tem um erotismo enorme naquilo ali dos dois de madrugada limpando o peixe, né, limpando as vísceras, tirando as vísceras do peixe e tal. E eu conheci a Adélia num programa de televisão, um programa antigo chamado Persona. Um dia eu cheguei em casa, passava domingo à noite, né, no fim da noite, assim, cheguei da rua, tinha 17 anos, 16, 17 anos, e a casa já estava dormindo, e eu liguei a televisão. E era aquela Telefunken antiga, que começava com um pontinho, e o pontinho ia abrindo, assim, sabe? Era uma daquelas. E aí era o rosto da Adélia. Que ia ampliando. Exato. E ela dizendo aquele poema, Quando Nasci, um anjo anunciou, né? E que é um diálogo, né, com o poema lá do Drummond, Vai Ser Coxo, e que termina, vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Eu me lembro que isso era um domingo, na segunda-feira, depois que eu saí da escola, eu estudava de manhã, eu fui para o centro da cidade, para os sebos, para procurar o livro da Adélia. E achei um exemplar do Bagagem, que era o livro que ela tinha até aquele momento, o primeiro livro dela, né? E comprei. E virou um livro assim, lia, relia, né? Virou um livro de cabeceira. Depois fiquei acompanhando, né, os outros livros dela que saíram também. Uma outra poeta que eu gosto muitíssimo, acho de um vigor absurdo, é Elisa Lucinda. Acho a Elisa Lucinda uma grande poeta que eu comecei a ler. Que tem uma oratória incrível, total, absurda, né? assim. Total. Não dá pra não prestar atenção na Elisa Lucinda, né? Quando ela fala, não dá. E ela dá cursos, né? Ela tem uma escola, né, de poesia que ela tinha, pelo menos lá no Rio, em Botafogo. E ela dava cursos ensinando as pessoas a vocalizarem, né, o poema e tal. Eu cheguei a assisti durante 2 anos o espetáculo que ela fazia com os alunos, né, daquele ano. É um espetáculo de finalização do curso, que as pessoas liam, né, os poemas. Ela ensinava isso, né, a pessoa a falar o poema, né? Demais. Muito, muito legal. É muito legal essa sua história aí de ver a Adélia, ir atrás da Adélia, ir atrás da palavra da Adélia, né?
E tudo muito cedo, né, Cidinha? Que assim, você está lendo Drummond com 8 anos de idade, com 15 anos está atrás da Adélia Prado. Crônicas com 10 e depois com 11, 12, aí comecei a ler os poemas dele. Maravilhoso. Que livro você gostaria de ter escrito? Tem 2. Tem um livro da Paulina Chiziane chamado Niket. Niket é muito bom. Uma história de poligamia. Sim. Aquilo é um livro que mudou a minha vida. Aliás, a Paulina é maravilhosa, né? Eu li tudo que foi publicado dela, até o que não foi, que foi publicado em Portugal, eu já li. Você também. já leu? Já li. Eu acho ela incrível. Pois é, eu também. E um outro livro que eu gostaria muito de ter escrito se chama Estação das Sombras, de uma autora chamada Leonora Miano. Ou Leonora Miano. Que ela teve aqui. Sim, teve aqui com a gente. É maravilhosa. Tem um romance dela também, não vou lembrar os nomes agora, que são muitos títulos. Ela tem muita coisa boa. A Leonora tem muita coisa boa. A Leonora Miano, exato. Isso. Né? É que a editora dela, a Cristina, a Cristina fala Miano. E aí eu imito a Cristina. Maravilhoso. Mas ela então, ela fez o Estação das Sombras, né? Pela Palas. A maior parte das publicações dela está na Palas, mas ela tem livros também pela Autêntica, né? Exato. Tem o primeiro dela que saiu aqui no Brasil, que é um livro premiado na França, que ela me contou que mudou a vida dela, que é o Contornos do Dia que Vem Vindo. Foi o primeiro que a Palas publicou. Perfeito. Né? O que eu mais gosto é o Estação das Sombras. O Estação das Sombras para mim é impactante demais. É pérola, né? Aqueles livros que a gente não larga, né? Eles não, nem a gente abandona, consegue abandoná-los e nem o inverso, né? Parece que eles passam a viver na gente. Cidinha, e falando aqui já, entrando um pouquinho mais aqui no Quando Borboletas Furiosas se Tornam Mulheres Negras. Um título lindo, também um pouco mais longo. Sim. Sempre foi esse. Você fala um pouco dele aqui dentro, né? Por onde você percorreu. E por que você chegou? Por que você escolheu esse? Tem um dos textos aqui, um dos ensaios, que eu conto esse exercício, né? Até chegar à definição desse título. Um título, como eu aprendi com a Elisa Lucinda, com as coisas que a Elisa Lucinda fala, não sei se foi ela que inventou isso, mas eu tive contato ouvindo a Elisa dizer isso, né? O título é um batismo, né? Então você tem que se deter naquilo, é algo que você escolhe e que poderá ampliar os sentidos, né, do miolo, do conteúdo do livro, do texto, né? E o Borboletas é resultado dessa busca, né? Assim, para sintetizar, eu pensei em algo que era quando mulheres negras se tornam borboletas furiosas. Era o inverso. Né? E aí fui fazendo vários exercícios, eu não anotei ao longo de quanto tempo, mas eu anotei as versões, eu fui fazendo vários exercícios. Até que no final eu vi... Como muda, né? São as mesmas palavras, você muda a ordem, você muda o sonoro, né? Parece que dá até outro significado. Interessantíssimo isso. E aí essa versão final aqui, ela contempla algumas coisas que eu queria muito, que eram, né? Deixa eu ver o que eu vou me lembrar agora. A ideia de movimento, então, o quando dá essa ideia de movimento, se tornam, né? A forma do verbo também dá essa ideia de movimento. Eu queria uma imagem que causasse impacto, que desestabilizasse as pessoas, como num exercício de capoeira, quando você fica de cabeça para baixo e olha o mundo estando de cabeça para baixo,
estando, ao invés de sustentado nos pés, sustentado nas mãos, né, pelas mãos, você vê as coisas de outro jeito. O retorno venoso fica mais forte do que a circulação, a outra, né, que é o arterial, né? Então, eu queria esse efeito. Perfeito. E aí, borboletas, né? Que é essa coisa bonita, leve e tal. Mas como é que seria uma borboleta furiosa? Então, isso uma que é borboleta tomada pela fúria. Eu não sei, ela bate mais as asas e aquela profusão de cores se torna um negócio que você não consegue identificar as cores mais. É menos colorida, né? O que é? Eu não sei. O que acontece, eu não sei. Eu quero que o leitor pense. Maravilhoso. Ao ver essa combinação de palavras, né? E ao fim de tudo, acho que o exercício de escrita literária, ele é muito movido por isso. Isso que essa nossa tentativa de usar as palavras de uma forma tal que a gente construa imagens e que potencialize a quem nos lê, que faculte, né, a quem nos lê a produção de sinapses. Né? Eu vejo as palavras como tendo terminações nervosas e a gente vai brincando com elas e juntando essas terminações nervosas e produzindo sinapses ali, que às vezes são explosões de beleza, de enlevo, a explosão do inusitado, né? Daquilo que você não está esperando. Você não espera que aquelas palavras e aquela combinação te leve para os lugares que aquela combinação te leva. Que tem a sua participação também, porque a literatura é esse momento do encontro, né, do repertório de quem lê com aquilo que a outra pessoa escreveu. Sim. Né? Então, a participação do leitor é fundamental também, né? E o repertório de quem lê para saber até onde essa pessoa pode ir, pode levar essa história, né? Que nem necessariamente é para onde você, na hora de escrever, chegou nesse lugar ou imaginou chegar nesse lugar. Interessante. Isso mesmo. Falando em borboletas furiosas, tem nisso aqui você fala, um dos primeiros capítulos, você fala que vai ter três fios, né, que são 3 fios que tecem a narrativa. Você traz um ponto aqui que eu achei muito interessante, que a história hoje, um pouco, se eu puder usar essa palavra, cota, tá? As editoras pequenas e médias que buscam uma escritora negra para chamar de sua. Eu achei interessante isso. Tipo, tem que ter no catálogo. Eu tenho um pouco essa sensação assim, parece um check. Não, é um check, né? Eu queria te perguntar a sua opinião sobre isso e indo além das editoras, assim, se você sente esse check também, por exemplo, nas feiras. Hoje tem que ter o check, sabe? Se eu não fizer isso, provavelmente eu vou ter que responder sobre isso para alguém. Exato. É exatamente assim que eu penso. Né? Nesse livro aqui, O Só Bata em Cachorro Grande, do Meu Tamanho Maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, a lição mais cara para mim, para a minha vida, que eu trago para o Borboletas, para a minha vida de modo geral, é a lição 29, que diz: não alimente ilusões. Né? E toda essa discussão em torno da representatividade dos grupos socialmente subalternizados, como as pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, etc., pode nos levar a achar que, porque estamos presentes em alguns lugares e situações, as coisas mudaram. Elas mudaram a ponto de nós não podermos estar fora mais. A gente precisa estar. Né? Há um imperativo para isso hoje. Mas é preciso compreender que muitas vezes você pode estar e continuar tendo a sua presença subalternizada. Exato. Ou estar, mas de uma forma mais invisível.
Eu quero dizer. Sim, à medida que você está ali, o corpo físico, mas você não tem espaço para desenvolver a contento as suas ideias, o seu pensamento. Perfeito. Você é posto ou posta num cercadinho e você pode... Eu já passei muito por isso, em situações com outros colegas, né, em que o mediador ficava irritado, porque ele esperava que eu abordasse os determinados temas e esses temas de determinada forma. Quando eu queria falar outras coisas a partir do que eu escrevi, quebrava o roteiro É quase dele, que assim, não, essa né? fala... Não, você já está aqui, não é contente-se. Sua. Exato. Você já está aqui, siga o meu roteiro, você veio aqui para isso, para seguir o meu roteiro. Perfeito. Né? Isso acontece com a definição de cachês também. Às vezes a gente vê o colega do lado fazendo exatamente a mesma coisa que você. Você está numa posição que, em teoria, é uma posição de destaque, mas o seu cachê, o convite, né, quando é feito, você tem absoluta nitidez de que para o seu colega não ofereceram aquele valor que estão te oferecendo. Né? E acho que você vai ficar feliz. Não, tá bom. Não, eu já pago de aqui novo, o negocinho porque... Desse por contente. Você está até sendo consultada. Olha do lado de quem você está. Não é? Então, essa coisa toda, essa dinâmica que precisa ser desfeita, desconstruída Perfeito. todo o tempo, né? Ela passa pela consciência viva, né? Por não alimentar ilusões, pela consciência viva de como esse sistema funciona e como as alterações, na maior parte das vezes, são feitas pelo alto. Não é uma alteração que revolva a terra. Né? É aquela coisa de entregar os anéis para não perder os dedos. Sim. E a gente precisa ter muita nitidez em relação a isso. Perfeito. E com relação à remuneração, que é outro ponto que eu acho que você traz aqui super importante, eu acho que você traz um ponto ali com relação, obviamente, a uma experiência própria sua, de mulher, escritora negra, né? E aí você mesmo acabou de falar que para o mesmo trabalho, às vezes por uma questão de cor, tem remunerações diferentes. Mas eu sinto assim também muito da indústria como um todo, essa coisa do favorzinho, né? Faz um favorzinho para mim, escreve aqui, não sei o que, um texto para eu publicar, escreve uma orelha aqui, escreve uma quarta capa, escreve uma frase para eu botar em tal lugar. Como que tem funcionado isso, assim? Como você tem visto? Tem melhorado nesse aspecto? Essa questão da remuneração? Porque eu vejo, assim, de uma forma geral, assim, a indústria meio com essa coisa, ou pagando-se muito pouco, ou pagando-se nada. E com essa coisa do favor, e que bom. Não, olha, você vai ter uma frase sua na quarta capa, né? Vai ter seu nome na orelha, né? Então, eu não costumo ser abordada dessa forma, não. As pessoas me abordam de maneira... Para essa coisa de paratextos, costumam me abordar de maneira bem profissional. Tá. Né? Dizendo quanto de espaço eu tenho para escrever, que tempo eu tenho para escrever, quanto eu vou ganhar. De um modo geral, são valores simbólicos, não é? E que a gente avalia também, se interessa, né, para a gente associar o nome àquela autora, aquele autor que está sendo publicado, aquela editora também. Esse tipo de abordagem do favor, ele rola mais... esse tipo de abordagem rola mais com pessoas, com indivíduos, com escritores Perfeito. Independentes, às vezes amigos dos amigos. A pessoa fala... Outro dia eu vivi uma situação com uma amiga muito querida, que é a atual candidata ao Senado por Minas Gerais, a Áurea Carolina, candidata do PSOL. Um rapaz, procurou por ela, falou que escrevia e tal. Eu e a Áurea somos muito próximas. E estava com um livro e a Áurea falou para o rapaz que ele devia me procurar para eu ler o livro, dar um parecer para ele, e ele queria um prefácio também. E eu o atendi em deferência à Áurea, né?
E expliquei para ele, falei, não, amigo, não é assim. Eu não tenho tempo para ler seu livro. Eu não tenho tempo para escrever um prefácio para você. Eu não sei se eu gostaria de associar o meu nome ao seu. Exato. Não, e olha a responsabilidade, né? Não, então não vai rolar. Não é assim que funciona. Então, muito mais Mas nas relações pessoais, das relações pessoais, isso né? acontece muito. Que ótimo. E nas empresas, pelo menos, tem esse respeito. Se é para a empresa, se é para a editora, tem-se um valor, tem-se um preço. Sim. E vai ser pago isso, né? Tem sido assim comigo. Uhum. Perfeito. Tem um outro ponto que você traz aqui que eu achei bem interessante também, que é a questão de ter uma atribuição a menos valor fabulativo, por exemplo, relacionado às pessoas negras, quase como se por uma questão da cor a pessoa fosse menos criativa do que qualquer outra cor. Fala um pouquinho na pra verdade, gente. Isso está muito mais ligado a um tal lugar identitário que nos destinam. Perfeito. Não é? Então, se eu sou uma autora negra que quero falar prioritariamente de pautas ligadas ao ser uma mulher negra no mundo, isso é absolutamente legítimo, é a minha escolha, é como eu trabalho. Né? Se eu vier a fazer assim. Mas o que acontece é que nos relegam a esse lugar. Perfeito. É isso que esperam que a gente faça. Então você faz um trabalho de linguagem incrível, você tem muita poesia na sua prosa, isso simplesmente não é destacado. Isso não é considerado, Perfeito. Isso não é visto, porque o que se espera da escritora negra é que ela reproduza as pautas, não é, ligadas à luta política das mulheres negras. Quando escrever... Desculpa só, e tão e somente, né? Tão e somente, porque isso. Não consegue ver que esse mesmo intelectual tem capacidade de falar sobre muitas outras coisas. Sobre muitas outras coisas. E à medida que você fala de outras coisas, você está também confrontando o lugar da estrutura racializada que diz o que você deve e o que você pode fazer. E você, furiosamente, você como uma borboleta furiosa, está dizendo, não, eu vou por onde eu quiser, Perfeito. na altura que eu quiser. E se vocês derem conta, me acompanhem. Vejam aqui a beleza do que eu estou fazendo. Perfeito. Se isso for uma coisa que faça sentido para vocês. Mas não vem ninguém cortar as pontas das minhas asas, amarrar as minhas asas, espaço, né? Delimitar meu espaço de voo. Exato. Não é? E a gente perde muito tempo, um tempo muito precioso, discutindo sobre a necessidade desse espaço e sobre o quanto somos obliteradas para não exercermos esse voo pleno, não é? Perfeito. Muito bom, Cidinha, todos os pontos. Escrevo, logo sou escritora. Vale para qualquer pessoa que escreve? Na minha opinião, não. Eu gosto muito de cantar, mas eu não sou cantora. Perfeito. Eu não sou cantora. Né? Muito bom. Porque quando você se define como... Você diz que você exerce um ofício e tal, tem uma série de demandas, né, para que você faça aquilo bem feito. Tem uma série de características para que você faça aquilo de uma maneira profissional. Escrever como um exercício emancipatório é algo para todas as pessoas. Todas as pessoas, aquelas que se considera que escrevem bem, as outras que não escrevem, quem tem um domínio muito grande, muito consistente da língua portuguesa, quem não tem, isso é a escrita como exercício emancipatório, exercício libertador. Mas se eu me defino como profissional da escrita, as cobranças que você me fará serão diferentes. Total. Né? Serão diferentes. E é justo que seja assim. Perfeito. É justo que seja assim, porque eu
Você está se propondo, você está dizendo que eu sou um profissional, uma profissional. Me preparei para isso, dessa né? área. Eu me preparei, eu me preparo constantemente. E também por isso, porque eu me preparei, porque eu me preparo constantemente, não pode todo mundo que escreve é escritora. Chegar todo mundo nesse que lugar, canta achar que está nesse lugar. Cantora. Eu tenho amigas que são cantoras que adoram cerveja gelada, mas não bebem, porque elas têm um cuidado com a voz que qualquer coisinha gelada pode macular. Então, mesmo gostando muito, elas não bebem, porque elas tem outras pessoas que bebem. Então, eu estou dizendo dessas específicas que consideram que aquele cuidado é vital com as cordas vocais dela, não é? Sim. E é isso. Às vezes você é escritora profissional, você é aquela pessoa que vai ficar durante um tempo que a maioria das pessoas não ficaria para acertar uma frase, para escolher uma palavra. Tem uma coisa na sonoridade aqui que não está funcionando. A maioria lê e acha que está ótimo, mas eu leio e acho que uma coisa não está funcionando. E aquilo pode me tomar dias, aquilo pode me tomar semanas, pode me tomar meses, a depender do tempo que eu tenha para entregar aquele texto para publicação. Né? Esse é um. Eu não escrevo. O texto mesmo, exato, né? Eu não escrevo, eu tenho uma data para entregar para a editora, para começar o processo de edição. Eu não escrevo na noite anterior e entrego, acabou. Eu não escrevo 1 hora antes do prazo que eu tenho. Eu procuro escrever antes e trabalhar o máximo que eu possa antes de entregar o texto para que esse trabalho coletivo ocorra. Tem um nível de exigência que é meu, né? Que é uma qualidade mínima que eu entendo que o texto tem para entregá-lo, para submetê-lo à leitura de outras pessoas que vão editar, que vão melhorar o texto ainda antes dele chegar à leitora, ao leitor final. Perfeito. Né? E qual o desafio de viver de literatura no Brasil num país que se lê pouco? Ou tem um percentual menor do que a gente gostaria? Né? Eu acho que o desafio maior é conseguir viver para a literatura, conseguir viver para escrever. Perfeito. Né? Porque a gente tem que fazer uma série de outras coisas. A gente tem que fazer uma série de outras coisas que tiram a cabeça da gente do foco, não é? da escrita. Essa coisa de discutir o consumo de livros e tal é uma outra etapa que não interfere diretamente, né? Nessa coisa da gente conseguir ou não viver para escrever. Né? Já que a gente tem que trabalhar em tantas outras coisas diferentes da escrita para sobreviver, né? Para conseguir recursos materiais que nos garantam, mais do que sobreviver, que nos garantam um mínimo de conforto. Perfeito. Porque a gente não quer também viver no nível da sobrevivência, né? Total. E nem é justo, né? Perfeito, Cidinha. A gente tem um quadro aqui que chama 3 Es. É um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Quais são esses 3 livros para você? Puxa, tem que pensar. Eu tinha que ter pensado nisso. Para enaltecer, para emprestar um livro assim, em geral vai bem com todo mundo. É aquele, sabe assim, eu sempre empresto esse livro. Né? Tem um livro ali nesse lugar, quase sempre, né? Deixa eu pensar. Eu emprestaria esse da Leonora que eu citei, né? O Estação das Sombras. Perfeito. Um outro livro que eu emprestaria é o Uniquete, uma história de poligamia. Acho que todo mundo curte, assim, né? Sim. Curte, descobre coisas ali. Exato. Aí eu vou mudar. Então, um livro para emprestar, Uniquete. Tá. Um livro para enaltecer é o Estação das Sombras. Perfeito. Né? Pela forma como ele é
construído, como a Leonora consegue mergulhar numa área mental que é muito pantanosa, né? Que é a gente imaginar o que aconteceu com as pessoas que eram as parentes e amigas, a comunidade daquelas outras que foram sequestradas para serem escravizadas nas Américas. Ela consegue mergulhar nesse pântano, é uma coisa maravilhosa que ela faz. E um livro para esquecer, eu acho que são aqueles livros que, não sei se você citaria um especificamente, mas aqueles livros que não tem, que a gente compra e quando a gente começa a ler, a gente acha que desperdiçou dinheiro. Esse é um livro para ser esquecido. E por que você acha que desperdiçou dinheiro? Porque é um livro superficial, porque é chato, porque a leitura é cansativa, a leitura não te chama de verdade, né? Esse é um livro para ser esquecido. Desse lugar que você queira citar? Acho que não lembro assim, mas eu sou uma pessoa que eu abandono a leitura, eu não tenho compromisso. Você não fica pegada. Não tem nenhum compromisso de terminar. Perfeito. Nenhum. Tem um trecho seu, a gente está indo aqui para os finalmente, tá? Tem um trecho aqui no Quando Borboletas que eu achei lindo. Que você coloca, vou até colocar entre aspas, porque está escrito exatamente assim: entendi que escrever é dançar no tempo e com o tempo. Eu achei lindo. Eu queria te perguntar qual o papel do tempo no seu trabalho. O tempo Eu adorei essa coisa, é dançar no tempo e com o tempo, né? Que o tempo da cronologia, o cronológico, aí tem o tempo das coisas, não sei, assim, tem uma coisa muito bonita aí. O tempo é o grande desafio de aprendizado da gente, né? De compreensão, de entendimento. Acho que mais do que a morte, o tempo da vida, né? O tempo de exercitar as coisas antes que a gente entre nos processos de finitude, embora a gente morra a cada dia, mas aqueles da finitude do encerramento, né, da vida mesmo. O tempo, ele está muito ligado, compreender o tempo está muito ligado a entender, a compreender os processos de encantamento da vida, né? Então, por isso, para mim, essas compreensões, elas são mais desafiadoras do que a morte, que é um tema também que me interessa muito, que é muito presente no meu trabalho. Perfeito. Você fala num outro texto que chama Trem Desgovernado, que saudade é um trem que dói demais. O que você sente mais saudade hoje? Então, o que eu sinto mais saudade? Acho que tem muitas coisas vividas na juventude, né? Muitas músicas que me levam para coisas que eu vivi e que foram definidoras para o restante da vida, né? Quando, por exemplo, o Lô Borges morreu e aquelas canções do Lô foram canções da minha adolescência, né? Do início da minha juventude. Então, são canções que me levam para esse lugar, né? Esse lugar que você começa a vislumbrar o que vai ser a sua vida. Esse é o caminho da saudade pela música, né? Interessante. Vamos então fechar aqui com o nosso ping-pong. É um livro que você vai escolhendo um ou outro. E o seguinte vai sempre disputar com o seguinte. Tá bom. Oxóssi, do Pedro Neto e do Wagner Gonçalves, ou Eu Sei que o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Nossa, da Maya Angelou. Eu vou ficar com o Oxóssi, do Pedro. Oxóssi ou Hibisco Roxo, da Chimamanda? Oxóssi. Oxóssi ou O Alegre Canto da Perdiz? Da Paulina, né? Da Paulina.
Que esse é muito bom também. Nossa, esse foi o primeiro que eu li dela. Esse que eu apaixonei, que eu tava tentando lembrar o nome. Quando você citou o nome dela, eu não lembrava o título. É meu preferido dela. A Paulina. Então, o Alegre Canto da Perdiz, que é maravilhoso. O Alegre Canto da Perdiz ou Água de Barrela? Paulina. O Alegre Canto da Perdiz ou O Mundo se Despedaça? Do Chinua Achebe. Chinua. O Mundo se Despedaça ou Só é para Todos? Da Rapeli. Chinua. O Mundo se Despedaça ou Quarto de Despejo? Quarto de Despejo. Quarto de Despejo ou A Fina Lâmina da Palavra? Nossa. Da Leda. A Fina Lâmina da Palavra. A Fina Lâmina da Palavra, que é maravilhoso. Ou A Biografia da Minha Mãe, da Jamaica Kincaid? Não, Leda. A Fina Lâmina da Palavra ou O Dicionário de Provérbios King Kongo? Do Ney Lopes? Isso. Leda. A Fina Lâmina da Palavra, para fechar, ou Becos de Memória da Conceição? Leda. Então fechamos aqui com A Fina Lâmina da Palavra, esse livro que é maravilhoso, acabei de ler inclusive, e o título é belíssimo, né? Esse título é belíssimo. Então fechamos com ele aqui. Tá certo. Livro premiadíssimo, escolhido aqui no nosso Ping Pong. Querida, obrigado. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, obrigado pela agenda, pela disponibilidade aí também de conversar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é bem corrida, você está em época de lançamento. Isso. Então vi que você já tem coisas para acontecer também no final de semana, nas livrarias e tudo. Boa sorte com o livro, com os livros, com a sua carreira. Obrigado aí demais aí pelo papo, pela companhia, pela conversa e por tudo, tá? Tá joia, sou eu que agradeço, Custódio, muito obrigada, Michele, também. E é isso, os livros estão aí nas livrarias esperando pelas pessoas, né? Perfeito. Pelas e livros pessoas maravilhosos. Leitoras. Todos que eu já li da Cidinha, sou bem suspeito para falar. E já vou sair daqui com mais um, né? Isso, vai. O Adoro. Cachorro Grande. Maravilhoso. Gente, obrigado aí pela audiência, obrigado por ter ficado aqui com a gente esse tempo. Não deixe de assinar o sininho aí, para assim que tiver episódio novo, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já no outro episódio, tá? Beijo. Tchau, tchau.